sobre a rocha me firmou. És fiel a mim, imutável amor. És minha fortaleza, sobre a rocha me firmou. Teu nome gritarei entre a multidão. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Teu nome gritarei entre a multidão. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. És tu quem me levanta se eu cair, e a minha esperança está em ti. Derrama sobre mim a tua Shekinah, vem me alcançar. Não vou naufragar.
Jesus, és fiel a mim. Oh, és fiel a mim, Jesus. Olá, amigos e irmãos, muito Agora sim, agora creio que você está me ouvindo aí de casa. Como diz assim, quem sabe faz ao vivo, né? Já dizia o grande sábio Faustão. A gente tem um probleminha aqui com a bateria do microfone aqui, mas já estamos de volta. Receba aí a paz do Senhor Jesus, como eu tinha começado o programa dizendo, que você possa acompanhar conosco o nosso programa que fala exatamente sobre isso. Fala sobre a oração, a importância de nós termos uma vida de oração, a importância de a gente cultivar, né, a oração todos os dias. Eu tenho pensado bastante sobre isso, já dá a paz ao Senhor para o pastor Daniel que está aqui comigo, também para a Ângela que está aqui comigo fazendo o programa hoje. Pensado bastante sobre isso, sobre os grandes hábitos que a gente quer cultivar, mas que só podem ser vividos se forem hábitos do cotidiano e hábitos menores, diria eu. Muita gente quer ter a vida de oração que o Spurgeon tinha, que os grandes homens de Deus tinham, que grandes homens que a gente conhece, nosso cotidiano tem, mas se você não tiver nada, você nunca vai chegar a esse lugar que essas pessoas estão. Você precisa cultivar um tempo de oração todos os dias, reservar, fazer isso. Essa disciplina vai te dar muita força, vai te ajudar, essa disciplina enfim, vai ser uma bênção para você se você possuir essa vida de oração. Vai te edificar demais e vai te fortalecer demais. E é para isso também que nós estamos aqui todas as semanas, para sermos um lembrete, né? Sermos um aviso de Deus aí para você que está trilhando essa batalha de ter uma vida de oração consistente, real, verdadeira. E eu sei que não é fácil, muita coisa quer roubar a gente da oração, muitas situações querem nos tirar dela, e se eu entendo um plano maligno contra a vida do crente, é roubar ele da vida de oração. Isso é um plano de Satanás que ele executa e tenta executar todos os dias contra nós, é nos roubar da vida de oração, porque ele sabe que um crente que ora é um crente que vai perseverar, é um crente que quando enfrentar tribulações vai estar firmado, é um crente que vai sonhar os sonhos de Deus, é um crente que vai fazer a obra do Senhor acontecer. Tudo que você vê dentro do contexto bíblico, você vai encontrar gente conversando com Deus e Deus conversando com pessoas. Então você vai encontrar ali a oração já muito bem dita, né? Muito bem descrita ali. Pessoas falando com Deus e Deus falando com pessoas. A gente tem reservado um tempo para poder pensar o que os pensadores pensaram, né, no passado, frases que eles deixaram aí eternizadas sobre oração principalmente, e eventualmente alguma outra situação que a gente acha interessante e traz aqui para o programa também. E hoje são duas frases de Spurgeon, na verdade 3, mas duas falando sobre a oração. Primeiro é o seguinte: ninguém pode me fazer um carinho mais verdadeiro nesse mundo do que parar e orar por mim. Ficou errado na escrita aí. Ninguém pode me fazer um carinho mais verdadeiro nesse mundo do que parar e orar por mim. Isso é uma verdade. Essa semana mesmo nós estávamos pensando sobre a necessidade de sermos intercessores aqui na igreja, dentro da Agenda Apacentar e nas pregações do pastor Joel, sobre a importância de você ser um intercessor. E aí o Spurgeon está dizendo isso, olha,
Um carinho, para mim, é quando alguém está orando por mim. Eu sei muito bem a importância disso, eu sei quando eu ouço que tem pessoas orando por mim. Isso me deixa muito feliz, porque eu sei que eu estou coberto de oração, eu sei que eu estou com alguém se colocando diante de Deus por minha vida, e isso é uma demonstração de amor gigantesca que você pode ter por aquela pessoa a quem você quer bem, por aquele que você ama. Uma segunda frase do Spurgeon também, né, Charles Haddon Spurgeon, é o seguinte: o alvo da oração é o ouvido de Deus. Essa aí é uma daquelas frases para se pensar, né? Para se pensar. O alvo da oração não é a resposta que a gente vai ter. O alvo da oração é ouvir de Deus. O alvo da oração não é ter a intervenção dele. O alvo da oração é que ele ouça. É que ele ouça. Por isso que, como também o alvo de Deus para nós é que nós o ouçamos, é que a gente possa ouvir a voz de Deus. Lá no Apocalipse você vai encontrar diversas vezes a frase: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E muitas vezes nossa oração não é ouvida por Deus. E aí você vai encontrar vários problemas, né, nessa comunicação entre nós e Deus, que torna o nosso céu de bronze, como muitas vezes a gente diz, né? Torna o nosso céu fechado. E a gente não consegue romper essa barreira para que a nossa oração chegue aos ouvidos de Deus, né? Muitas situações impedem que isso aconteça. Não é tudo o que Deus ouve. Na verdade, nós precisamos cruzar essa barreira que ela é construída por pecado, ela é construída por algumas outras situações que a gente vai cultivando e vai impedindo, né, que Deus ouça a nossa súplica, ouça a nossa oração. Então pensa nessa frase. Agora uma outra frase que eu li do Spurgeon ainda hoje, e ela me chamou muita atenção, não tem a ver estritamente com oração, mas eu achei ela muito interessante. Ela diz o seguinte: ao nos esquivarmos de uma provação, estamos procurando evitar uma bênção. Ao nos esquivarmos de uma provação, eu sei, se perguntar assim, quem quer ter provação? Ninguém quer ter provação, ninguém quer ter luta, ninguém quer ter problema. Mas eu sei, você sabe que sempre no final do caminho da tribulação existe uma bênção ali. É como aquela história, né, que história não, né, uma frase que as pessoas dizem, né, se a luta é grande é porque a vitória é grande. Né? Se a situação é complicada é porque no final você vai ter vitória. Se a gente olhar para todas as realidades bíblicas, você vai encontrar muitas vezes essa frase se materializando, sendo real. Né? O povo de Israel passa pelos 400 anos de escravização ali no Egito, de escravidão no Egito, passa por toda a situação que ele passou no deserto, atravessando o mar, e vendo as situações ali, maná e codornizes, coluna de fogo e coluna de nuvem. No final ele encontra a terra prometida. Nós sabemos, né, estamos enfrentando todas as tribulações desse mundo, é tentação, é Satanás, é luta contra a nossa própria carne, são os nossos maus desejos, é o nosso coração que é enganoso, mas no final nós sabemos, há a vida eterna, há a plenitude com Cristo, há a presença de Deus, há um corpo incorruptível, há um lugar onde não há ranger de dentes, onde não há dor, onde não há tristeza, onde não há aflição, onde não há angústia, enfim, no final das contas, é um caminho de bênção. Você conhece também a história de Jesus Cristo, que enfrentou toda a pressão e todo o peso do pecado de toda a humanidade, mas que a Bíblia diz que a ele foi dado o nome que é sobre todo nome. Então, sempre quando a gente evita a tribulação, nós estamos dizendo assim, eu não quero a bênção que adviria disso, eu não quero a bênção que seria o resultado disso. Por isso, talvez, Tiago diz, olha, fiquem alegres quando vocês enfrentarem tribulações. Sejam felizes quando isso acontecer. Por isso, Jesus disse também assim, olha, sejam felizes quando perseguirem por causa do meu nome. Por quê? Porque no final nós teremos uma bênção nos aguardando, um favor nos aguardando. Não é como o muçulmano que você cultiva ali o seu próprio martírio para que lá na frente você tenha uma bênção. Não é essa a proposta de Deus. A proposta de Deus é o seguinte, eu já morri por vocês, agora vocês deem a vida de vocês por mim, vivam de maneira digna da vitória que vocês receberam. Mas, quando Deus coloca em nosso caminho tribulações, quando Deus permite que Satanás coloque tribulações no nosso caminho, é porque Ele tem um plano, é porque Ele tem um propósito. E quando as tribulações vierem, nós, independente do porquê ela vem, ou independente através de quem ela vem, nós temos que saber, no final, Deus tem um propósito, e esse propósito é sempre de nos fortalecer, nos abençoar, e enfim, de fazer de nós
um instrumento para todas essas situações. Então medita nessas frases que a gente sempre traz, uma melhor que a outra, semana após semana, aí, para a gente poder pensar. O texto que eu quero pensar com vocês hoje, na verdade, é reflexo de um pensamento. É reflexo de alguma coisa assim que não é um versículo que descreve, né, os nossos, como eu gosto de pregar, os pontos que a gente vai tirar de uma mensagem. Não descreve toda uma situação, mas ele traz uma reflexão muito profunda ali sobre a oração. E daqui a pouco, se você estiver conosco aí, e eu peço que você não saia da programação hoje, Deus vai te edificar e vai te abençoar com uma palavra lá no Antigo Testamento. Deixa eu aproveitar agora que a gente está aqui no comecinho do programa e te convidar também para participar conosco do nosso grupo de WhatsApp. Você tem a oportunidade de entrar num grupo de WhatsApp que está orando todas as sextas-feiras às 3 horas da manhã. Essa semana eu vi que o pastor Alberto postou lá às 3 horas da manhã e eu estava indo dormir exatamente mais ou menos nessa hora. Então ali eu tive também um momento ali e esse grupo é para você que quer ter um tempo para poder orar. Estipulamos de sexta para sábado às 3 da manhã, por conta do sábado ser um dia mais tranquilo, um dia que a gente pode estender até um pouquinho mais tarde o nosso sono. Claro, é óbvio, pastor, não consigo orar das 3 da manhã, de sexta para sábado, posso entrar no grupo? Com certeza, participa disso. E posso orar das 11 à meia-noite? Com certeza, faça isso. O grupo é só mais um estímulo para que você possa estar buscando a Deus, estar orando, estar se colocando diante do Senhor. O grupo é só para isso. Eu vi que algumas pessoas também, às vezes, elas saem do grupo, eu não sei se é porque você não tem visto as pessoas postando ali alguma coisa sobre oração, ou porque você não tem conseguido orar às 3 da manhã, independente de uma situação ou da outra, fica ali, porque ali você vai estar sendo sempre estimulado com alguém que posta alguma coisa, com alguém que pede uma oração. Essa semana mesmo a Simone pontuou ali, muito bem pontuado, a situação da Bárbara, filha do Silas e da Débora, que está enfrentando um câncer, está enfrentando uma dificuldade ali, clínica muito séria, e nós estamos orando, buscando a Deus em favor dela, e são inúmeras as situações em que nós podemos focar essa oração de sexta para sábado, essa oração que a gente vai tirar um dia, uma hora, para poder fazer isso. São inúmeras as situações, pastor Daniel, de gente sofrendo com problemas de saúde, são inúmeras as situações de gente precisando de provisão, e se você focar em situações que estão acontecendo ao nosso redor, aí você vai ter material e munição para orar, talvez muito mais do que uma hora. Olha para o Rio Grande do Sul, você vai ver quanta dor tem ali, você vai olhar para outros estados do Brasil também enfrentando algumas situações, você vai olhar para as situações ao nosso redor, nos países próximos aqui, você vai encontrar muita coisa para poder orar, e se você olhar para o mundo todo, então aí você tem um material infinito para clamar e para buscar e para se colocar diante de Deus. Eu peço também que você ore pelas pessoas que fazem parte do seu grupo pequeno, dos seus GEMES, ore pelas pessoas que fazem parte do ministério ao qual você tem servido a Deus, olhe pela igreja do Senhor, na figura, na pessoa do pastor dessa igreja, como nós aqui temos o pastor Joel, ore na figura, ore também pela sociedade cristã, na figura de pessoas que você possa exemplificar, um exemplo que você tem, uma pessoa que é um referencial para você, enfim, você tem diversas situações para poder orar. Se você é aqui do Mandaqui ou de alguma das igrejas que nós também estão coligadas a nós aqui e usa o material da Agenda Apacentar o Pequeno Rebanho, lá você tem um material para oração todos os dias, um motivo de oração diário. Use esse tempo também para fazer isso. Use esse tempo também como uma ferramenta para você exercer intercessão. Intercessão. Pega a tua esposa, ora por ela, ora por áreas específicas que você sabe que ela tem enfrentado, lutas que ela pode enfrentar. Pegue os teus filhos, talvez você tenha um filho adolescente. Nós sabemos que nessa fase da história desse jovem, dessa pessoa, ela está enfrentando muitas situações, muitos ataques. Então tire um tempo específico para interceder, para que Deus o proteja das drogas, das pessoas ruins, das más influências, que Deus afaste pessoas más do caminho dele. Ore, e nessa oração você vai com certeza receber muita coisa de Deus ali para orar também por isso. Eu comento com os amigos aqui, quando a gente está orando, Deus vai colocando ainda mais coisas para a gente poder orar ainda mais e gastar ali mais tempo com o Senhor. Então esse grupo é para isso. Na descrição do vídeo também deve ter ali o link do WhatsApp, que você pode clicar ali. Se você está no WhatsApp web aí direto, no seu celular também, você pode clicar lá. Se está assistindo pelo YouTube, você vai fazer isso e vai ser bênção para a sua vida. Tem um QR Code também para facilitar para quem está com o celular na mão aí, assistindo por algum tipo de tela. Você pode escanear esse QR Code aí da câmera do seu celular
e ele vai te enviar direto para esse grupo também. Participe disso porque vai ser bênção demais para a sua vida. Mandar um abraço aqui para a Dani Montagnoli, que hoje eu estava no hospital ali passando por uma consulta, ela estava lá também, acabou quebrando o pé, acho que há uma semana atrás, ou há 2 semanas atrás, e que Deus te dê recuperação e te abençoe. Nós estamos também aqui no programa, além de estarmos te estimulando a orar, estamos pensando sobre oração, olhando a palavra de Deus sobre oração e também lendo um livro sobre oração. É um livro muito bom, na verdade é um livro maravilhoso que você tem que ter aí na sua casa, se você pode ter. E se você não pode ter, lê, e se você não pode também ler conosco aqui, tire um tempo, baixe o PDF dele aí, vai ser bom para você. É uma leitura muito instrutiva, poderosa, livro bom de ser lido. Poder pela Oração, E.M. Bounds. É um livro que o pastor Elias me indicou na época do seminário. E.M. Bounds, Poder através da Oração ou Poder pela Oração. Vai ser bênção de Deus para a sua vida. Nós estamos tentando fazer a leitura de um capítulo desse livro por dia, por semana, na verdade, aqui, né, por programa. E hoje chegamos no capítulo número 4. Ô, Ângelo, depois pode confirmar só quantos capítulos tem esse livro aí? Para a gente poder ver, de repente, até onde a gente vai com ele. O capítulo 4 está falando sobre o seguinte, falando a Deus em favor dos homens. Você sabe que a oração, ela tem esses 2 caminhos, né? Nós falamos a Deus sobre as pessoas e Deus fala conosco sobre as pessoas. Você como sacerdote, você como um pai, você como intercessor, você apresenta pessoas para Deus. Deus, como o Senhor de todas as coisas, vai falar acerca dessas pessoas para nós. Se essa for a vontade de Deus, agora se não for também, Ele vai fazer intervenção, Ele vai agir, Ele vai responder, enfim. Nós vamos falar aos ouvidos de Deus, como disse Spurgeon hoje no começo do programa, e Ele vai falar também ao nosso coração. Falando a Deus em favor dos homens. A frase aqui, para iniciar aqui o livro, o capítulo, é da Irmandade de Kerry, em Serapore, lá na Índia. Eles dizem o seguinte, olhamos frequentemente para Brainerd, que derramava nos bosques da América sua alma diante de Deus em favor dos pagãos que pareciam e nada poderia torná-lo feliz a não ser a salvação deles. Oração secreta, fervorosa e confiante. Aí se origina toda a piedade pessoal. Um devido conhecimento da língua onde o missionário vive, um temperamento moderado e cativante, um coração dedicado a Deus em recolhimento secreto, isso nos capacita. Mais do que qualquer outro conhecimento e dons, nos tornam instrumentos de Deus na grande obra da redenção humana. Faça isso, vai ser bênção para a sua vida. Há 2 tendências extremas no ministério. Uma é encerrar-se, ficando fora das relações com o povo. O monge, o eremita são exemplos disso. Põem-se fora do convívio humano para estar perto de Deus. Falharam, naturalmente. O fato de estarmos a sós com Deus é útil somente quando empregamos seus benefícios inestimáveis a favor dos homens. Hoje em dia, nem o pregador, nem o povo pensa muito sobre Deus. O nosso anseio não é por isso. Encerramo-nos no nosso gabinete, tornamo-nos estudiosos, roedores de livros, roedores da Bíblia, fazedores de sermãos, notáveis pela literatura, pensamentos e sermões, mas o povo e Deus, onde está? Fora do coração, fora da mente. Os pregadores que são grandes pensadores e grandes estudiosos devem ser os maiores na oração, pois se assim não o forem, serão os maiores dos apóstatas, dos profissionais insinceros, racionalistas e menos do que os menores dos pregadores na estimação divina. A outra tendência é a de popularizar inteiramente o ministério. Não é mais de Deus, mas um ministério de negócios, do homem. Ora, não porque sua missão seja o povo, se pode mover o povo, criar um interesse, uma sensação a favor da religião, o interesse na obra da igreja, ele fica satisfeito. Sua relação pessoal com Deus não é o fator do seu trabalho. Nos seus planos, a oração ocupa pouco ou nenhum lugar. O desastre e a ruína de tal ministério não podem ser avaliados pela aritmética terrena. O que o pregador é na oração a Deus, para si e para o povo, será o seu poder para o bem real dos homens e será verdadeiramente frutífero e realmente fiel a Deus e ao homem para o tempo e para a eternidade. É impossível ao pregador conservar seu espírito em harmonia com a natureza divina de sua sublime vocação sem que ore muito. Dizer que o pregador pode conservar-se equilibrado e apto pela força do dever e pela fidelidade laboriosa ao trabalho e à rotina do ministério é um grave erro.
Até mesmo a confecção de sermões incessante e obrigatoriamente, como arte deve trabalho ou prazer, pode absorver e endurecer pela negligência a oração e apartar o coração de Deus. O cientista perde Deus na natureza, o pregador pode perdê-lo no seu sermão. A oração refrigera o coração do pregador, conserva-o sintonizado com Deus e em simpatia com o povo. Eleva o seu ministério acima da frieza profissional, torna frutífera a rotina e move todas as engrenagens com facilidade e com o poder da unção divina. Spurgeon diz: naturalmente o pregador deve salientar-se sobre todos como um homem de oração. Ele ora como crente comum, ou seria um hipócrita. Ele ora mais que um crente comum, ou seria desqualificado no ofício que ocupa. Se vós, ministros, não são dedicados à oração, sois digno de lástima. Se vós vos tornais negligente na devoção sagrada, não só vós, mas o vosso povo também é digno de compaixão. E o dia virá em que ficareis envergonhados e confusos. Todas as nossas bibliotecas e estudos são apenas vácuos comparados ao nosso recinto secreto. Os nossos períodos de jejum e de oração no tabernáculo têm sido realmente dias sublimes. Nunca o portão do céu estivera tão largamente aberto. Nunca os nossos corações estiveram tão perto da glória celestial. A oração que forma um ministério cheio de oração. Não é uma pequena oração nele colocado como se põe perfume para dar-lhe um aroma agradável, mas a oração deve estar no corpo e constituir-se sangue e ossos. A oração não é um pequenino dever deixado no canto, nem uma função retalhada que se exerça nos fragmentos de tempo arrebatados ao trabalho e às outras ocupações da vida, mas significa que o melhor do nosso tempo, o coração do nosso tempo e da nossa energia devem ser dados. Não significa a hora de recolhimento absorvida em estudo ou engolfada com atividades dos deveres ministeriais. Significa, porém, que o recolhimento espiritual deve estar em primeiro lugar, o estudo e a atividade em segundo, e ambos refrigerados e tomados eficientes pela oração em secreto. A oração que afeta a vida do ministro deve dar tom a esta mesma vida. A oração que dá cor e tendência ao caráter não é um passatempo curto e agradável. Deve penetrar tão fortemente no coração e na vida como o forte clamor e lágrimas de Cristo. E deve levar a alma a uma agonia de desejo como a oração de Paulo. Deve ser um fogo alastrador e um poder como a oração eficaz e fervorosa de Tiago. Deve ser de tal qualidade que, quando colocada no incensário de ouro e queimada diante de Deus, produza generosas angústias e revoluções espirituais. A oração não é um pequeno hábito incutido em nós desde o regaço de nossa mãe, nem é uns poucos segundos de ação de graças dadas antes de uma refeição de 1 hora, mas é o trabalho mais sério dos nossos mais sérios anos. Exige mais tempo e apetite do que as nossas refeições mais demoradas ou festas mais ricas. A oração que dá eficácia à nossa pregação deve dar-se maior importância. O caráter da nossa oração determinará o caráter da nossa pregação. Uma oração ligeira fará uma pregação superficial. A oração torna forte a pregação. Dá-lhe unção e torna-se penetrante. Em todo o ministério de bons resultados, a oração tem sido sempre uma tarefa séria. O pregador deve ser preeminentemente um homem de oração. Só na escola da oração o coração pode aprender a pregar. Nenhuma erudição pode suprir a falta de oração. Nem o zelo, nem a diligência, nem o estudo, nem os dons suprirão sua falta. Falar aos homens a respeito de Deus é uma grande coisa, mas falar a Deus a favor dos homens é uma obra ainda maior. Quem não aprendeu a falar com Deus em favor dos homens, não pode falar bem, com real sucesso, aos homens de Deus. Mais do que isso, as palavras sem oração, tanto no púlpito como fora dele, são palavras que amortecem. Louvado seja o Senhor. Mas olha essa frase aqui, pastor Daniel. Só na escola da oração, o coração pode aprender a pregar. Essa frase também é forte, hein? Essa frase também é forte. Só na escola da oração, o coração pode aprender a pregar. A gente pensa que aprende a pregar quando a gente estuda a hermenêutica, a exegese, a erudição. A gente aprende a pregar quando você conhece as línguas originais ou quando você conhece um pouco mais
da literatura bíblica, quando você sabe fazer a tradução de um texto, a transliteração dele e depois a sua interpretação de maneira correta, quando você sabe fazer a aplicação do texto, separar, dar tema. E na verdade, o que o Embal está registrando aqui é o cerne do pregador. É o cerne do pregador. Porque você pode saber de tudo isso, saber o que uma palavra significa, ter o conhecimento, para quem ela está sendo dita, qual o contexto ela está sendo dita, mas se ela não arde no seu coração, se ela não faz os seus olhos, o teu espírito olhar para ela de um outro jeito, isso aí só é resultado, não é da erudição, é resultado da oração. Jesus discutia e discutiu várias vezes com aqueles que eram conhecidos como os mestres da lei, como os homens que sabiam, que entendiam a palavra de Deus da sua época. Cara, eu estou no Antigo Testamento ali, a Torá, o Taná, conheciam muito bem aquela literatura judaica, mas que não tinham o Espírito Santo agindo neles, eles tinham somente a letra, eles tinham somente conhecimento das Escrituras, mas não conheciam muito bem, pelo que Jesus constatou ali, o Deus das Escrituras. E nós estamos num tempo onde o Espírito Santo está derramado sobre toda a carne. E agora eu tenho condições de ter o Espírito Santo, como você também tem, e agora nós precisamos orar todos os dias, orar um tempo todos os dias, para que o nosso coração seja inflamado, não pela literatura de Calvino, não pelo livro, mas pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor. É Ele quem vai te dar aquilo que você vai ministrar. E o que Deus dá sempre toca o coração dos homens de Deus, daqueles que Deus escolheu, e como constataram, os guardas do templo, como constataram também muitos homens e mulheres, como a gente constatou hoje, aquela frase icônica, ninguém fala como ele fala, porque ele falava debaixo do poder do Espírito Santo. Que você possa viver isso na sua vida também, e se Deus permitir, semana que vem a gente volta com o capítulo 5 do livro Poder através da Oração. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Como eu disse no comecinho do programa, hoje eu quero pensar junto com vocês num pequeno trecho que para mim tem muito significado. Eu não sei nem se eu vou conseguir ministrar muita coisa hoje aqui, mas eu quero abrir com vocês lá em Gênesis capítulo 21. Voltando aqui à nossa sequência de situações onde os homens de Deus aqui no Antigo Testamento têm orado, Deus tem respondido. A gente está tentando buscar as orações aqui do Antigo Testamento de maneira cronológica, ou melhor, de maneira sequencial. Eu vim desde o Gênesis 1, já passamos por algumas orações acontecendo aqui, de vez em quando eu pulo, vou para um outro texto, e hoje eu quero chegar aqui no capítulo de número 21. Em Gênesis 21, Ângela, versículo de número 17. Gênesis 1, 17. Eu vou na NA aqui, que eu estou com essa versão aqui nas mãos, está dizendo o seguinte, Gênesis 21, 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Deus, porém, ouviu a voz do menino. A NVI, Ângela, você pode pôr ela aí também? Comecinho dela aí? Porque ela fala sobre outra coisa. Não, eu li uma outra versão que falava Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro do menino. Que no final das contas vai ser a mesma coisa, né? Você sabe que sai Agar ali, esse é o contexto dessa história, né? Está saindo Agar da casa de Abraão, eles estão sendo expulsos da casa, né? Agar e Ismael estão saindo dali, expulsos da casa, ele já era um menino grande, e agora obrigado, Ângela. Aí, ó. Mas Deus ouviu o choro do menino. Só até aí, só. Obrigado, viu, Ângela? E aí eles estão nessa situação, eles estão no deserto, e Agar ela vai deixar o seu filho ali para padecer. Ela vai deixar o seu filho ali para que ele sofra ali alguma coisa e morra, né? Versículo de número... deixa eu achar aqui o texto rapidinho, só para a gente entender. Versículo 15 diz que quando acabou a água no odre, Agar colocou o menino de um dos lados dos arbustos. Versículo 16, ela se afasta, foi sentar-se em frente a ele à distância de um tiro de arco, talvez uns 300, 400, 500 metros, e assim ela não veria o menino morrer. E ela sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. É nesse ponto que eu quero me apegar.
porque a gente tenta construir sempre, pastor Daniel, diante de Deus, uma oração que Deus consiga entender. Deus consiga entender. A gente quer construir uma oração para que Deus saiba que onde Ele tem que operar é na segunda válvula esquerda que está com problema. É no coágulo do sangue que está ainda na veia da perna, mas que pode subir até o coração. A gente quer ensinar para Deus que a porta que Ele tem que abrir, Ele tem que tocar na pessoa da RH certa. A gente quer explicar para Deus o caminho que Ele tem que tomar. Muitas vezes a gente fala, Deus, age naquela situação. Muitas vezes a gente quer explicar para Deus como Ele tem que fazer, com quem Ele tem que fazer, a forma como Ele tem que fazer, onde Ele tem que tocar. E muitas vezes a gente é ensinado a construir uma oração que seja uma oração construída perfeitamente para que Deus, na sua incapacidade, consiga entender. A gente tenta construir um pensamento, muitas vezes eu já vi isso acontecer, e já vi gente orando assim, de uma maneira tão bem explícita, para que fique claro para Deus o que você pretende que Ele faça, como Ele deve fazer, o caminho que Ele tem que percorrer. E quando você se volta para a Bíblia, cara, você vai encontrar orações muito bem feitas dentro do contexto bíblico. A gente vai encontrar orações muito bem construídas. Você vai encontrar gente orando assim, mas você vai encontrar também 1 Samuel, capítulo 1 e 2. Você vai encontrar uma mulher só balbuciando ali coisas. Ela não está conseguindo dizer, ela está somente ali balbuciando coisas, mas que Deus está entendendo. Você vai encontrar lá em Romanos 8, a Bíblia diz dizendo que nós não sabemos como orar. Se você puder colocar esse texto, capítulo 8 de Romanos, eu acho que é 16 e 17. Porque lá está dizendo exatamente isso. Olha, vocês não sabem como orar. Vocês não sabem como levar a oração de vocês. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda, 26, desculpa, em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Espera aí, não sabemos como orar. Mas nós muitas vezes pensamos que precisamos construir uma oração para que Deus não se perca, para que Deus não troque os pés pelas mãos, para que Deus não erre, não fale. E às vezes você vai conversar com alguém, e eu sei, existem contextos disso, né? Aquele dito popular onde as pessoas falam assim, não, se você não pedir direito para Deus, você pede um carro e Deus te dá um Fusca. Na verdade, você estava pensando num Corolla, mas Deus te dá um Fusca. Ah, nossa, como Deus é, né? Aquele velho que não consegue fazer as coisas direito, com todo respeito, né, aos irmãos da terceira idade, para não ser cancelado aqui, né? Aquelas pessoas que já não sabem mais o que fazem. É como se o Jacó estivesse errado de pôr a mão na esquerda na cabeça de um e na direita de outro. O que o filho faz? Não, pai, você está errado. Olha, põe a mão na cabeça desse, põe a mão na cabeça desse. Ele diz o seguinte, eu sei o que eu estou fazendo. Aí você aprende aqui com esse versículo o seguinte, você aprende que Deus está ouvindo só um choro. Deus não está ouvindo uma oração feita, Deus não está ouvindo alguma coisa. E se Deus ouvisse aqui o choro de Agar, eu sei, Agar falou com Deus, eu acredito nisso. Eu acredito que Agar dirigiu-se a Deus também, eu acredito que Agar também foi diante de Deus, eu creio nisso. Mas o texto está dizendo que ele ouviu o menino. Um choro, uma oração, o texto diz que ele ouviu a voz do menino. E é nisso que eu quero me apegar, Muitas vezes é mais importante você elevar só o seu coração a Deus. Elevar o teu choro a Deus. Você se ajoelhar e chorar muitas vezes é muito mais importante do que uma oração bem construída. Se ajoelhar e falar com Deus muitas vezes é muito mais importante do que construir algo teologicamente correto. Buscar palavras rebuscadas, tentar domar Deus com uma escrita, tentar orientar o Senhor. Ele sabe, meu querido, Ele sabe de todas as coisas, não há outro ser nessa terra ou fora dela que seja onisciente. Esse é um atributo somente de Deus, só Deus sabe de todas as coisas, só Deus conhece todas as coisas, só Ele é o Senhor e nenhum outro.
E aqui você entende, aqui você aprende, aqui você percebe que Deus, Ele está ouvindo, Ele está reparando, Ele está em gente, Ele tá olhando para a gente angustiada, para a gente aflita, para a gente que está ali oprimida, para a gente que não sabe para onde ir e que às vezes não sabe nem orar. E que às vezes não sabe nem para onde ir. Não é à toa que Deus muitas vezes direciona a pessoa que nem é da igreja. Deus fala com gente que não é da igreja evangélica. Deus fala com gente que não está com a gente ceando, não está com a gente debaixo do nosso pastoreio. Deus está falando com gente aí em muitos lugares. Por quê? Porque essas pessoas estão chegando a Deus com um coração sincero. É claro, eu não vou aqui matar a teologia e dizer que Deus vai encaminhar alguém para centro espírita, para macumbaria, ou para candomblé, ou para qualquer outro lugar, não. Mas eu tenho certeza que Deus fala a pessoas que se direcionam a Ele com um coração como o coração de Agar. Que se encaminham em direção a Deus, que querem a ajuda de Deus e que não sabem muitas vezes como fazer isso. Não sabem como fazer isso. Não sabem a palavra grandiosíssimo Deus, excelentíssimo Deus, não sabem como chegar a Deus, nunca viram ou nunca praticaram um Pai Nosso, que é a oração que a Bíblia descreve, não se envolveram com isso, não entraram dentro disso, mas que estão profundamente e sinceramente querendo falar com Deus ali e buscando a ajuda de Deus ali, e querem o socorro de Deus ali, e eu creio que como aqui a sequência do versículo 17 diz aqui que Deus manda um anjo para falar ali com Agar, eu creio que Deus tem mandado anjos a muitos lugares. Deus tem mandado anjos a muitos lugares. Deus tem dado ordem dos céus acerca de pessoas em muitos lugares. Porque antes, muito antes de Natanael ver a Jesus, Jesus já havia visto a Natanael. Muito antes do apóstolo Paulo chamar Jesus de Senhor, Jesus já era o Senhor do apóstolo Paulo. Muito antes de muita coisa acontecer na minha vida, eu tenho certeza absoluta disso. Deus já estava agindo na minha história, na minha vida, e respondendo muita coisa que eu falava com Ele, muito antes de conhecê-lo, muito antes de conhecê-lo. E eu sei que não é por acaso que você está aí do outro lado hoje. Eu sei que não é uma coisa de destino ou uma coisa que aconteceu, você está aí onde você está hoje, me ouvindo falar sobre isso, porque, primeiro, é para desconstruir em você esse pensamento de que se você não construir a oração perfeita, Deus não vai responder perfeitamente. Muito pelo contrário. Se você construir a oração perfeita e ela for perfeitamente sincera, o Deus perfeito responde com perfeição. Agora, se você não sabe construir a oração perfeita, confie num Deus perfeito que responde mesmo a oração imperfeita de gente imperfeita. Confie que Deus continua ouvindo o nosso choro. Deus continua ouvindo a nossa voz, mesmo que ela não seja muito bem explicada, não seja muito bem dita, não seja eruditamente perfeita. Seja só uma voz que vem do nosso coração. E Deus vai te ouvir. Deus vai te socorrer, Deus vai te ajudar, Deus vai entrar com provisão na sua vida. Eu acredito demais que esse Deus aqui que está socorrendo Agar aqui no capítulo 21, é o Deus que continua nos socorrendo hoje. Hoje é na figura de Jesus Cristo, hoje é através da pessoa do Espírito Santo, mas ele continua traduzindo, como o apóstolo Paulo diz, assim, o nosso choro, a nossa incapacidade de orar direito, traduzindo em gemidos inexprimíveis que chegam diante de Deus, e Deus traz resposta a isso. Essa é a reflexão que eu queria trazer junto com vocês hoje aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você não deixe de orar porque você não tem as palavras certas. Mas que você continue a orar sinceramente diante de Deus, porque Deus continua respondendo orações que são sinceras, diante do Senhor. A oração do nosso dia de hoje é pelos irmãos que estão sofrendo perseguições e retaliações, até mesmo por parte de outros irmãos na fé, porque estão fazendo a vontade de Deus. Isso acontece, infelizmente, algumas vezes, não é? A pessoa quer ter uma vida mais santa e começa a ser perseguida pelos próprios irmãos. Ele quer cumprir algo para Deus, alguém vem cercear. Ele quer viver uma vida que agrade mais a Deus e agrade menos a Ele, e alguém vem também tentar interromper isso de alguma maneira. Tem uma oração para a gente acrescentar isso aí, Ângela?
o Josafá, lá de Araucária, aqui no interior de São Paulo, diz o seguinte: graça e paz, ajudem em oração. Minha mãe está passando por uma cirurgia nesse momento no Chile e ela tem 90 anos. Vamos sim orar, Arafat, para que Deus possa entrar com as mãos poderosas dele também nessa situação. E ore pelos irmãos, orem pelos outros agora. Você que pode curvar sua cabeça onde você estiver aí, fazer uma oração junto comigo aqui, faça isso agora. Nós oramos, Pai, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Primeiramente, somos sempre gratos a Ti, Deus, pelo dom da vida, pelo Teu favor, pelo Teu cuidado, pela Tua graça que nos alcança e por tudo o que nos envolve, Pai. Nós confiamos em Ti, Deus. Nós confiamos também a Ti agora a vida, Senhor, da mãe desse rapaz, Deus. Essa senhora com 90 anos de idade, enfrentando ali uma cirurgia, Deus, eu sei e ele também sabe, talvez todos saibam de quão perigosa é essa condição, Pai. Mas nós conhecemos um Deus que protege, nós pedimos que o Senhor proteja, pedimos que o Senhor dê destreza, dê sabedoria, dê entendimento aos médicos, que o Senhor conduza essa cirurgia para a glória do Teu santo nome, Deus, que o coração desse filho também seja agora apaziguado pelo Senhor, Pai. Apaziguado por Ti, Deus, que essa mulher seja completamente cuidada, Deus, pelas mãos do médico dos médicos que é o Senhor, Deus, que no nome de Jesus ela seja agraciada nesse dia, ela seja abençoada nesse dia, Pai, ela seja cuidada pelo Senhor nesse dia, Deus. Eu não sei qual é o estágio que está a cirurgia, se ela vai ocorrer, se ela já ocorreu ou se ela está ainda ocorrendo. O que eu sei é que o Senhor, Pai amado, está acompanhando, o Senhor está conduzindo, talvez o pós-operatório ou o pré-operatório ou a operação em si, o Senhor está com as Tuas mãos, Pai. Te louvamos por isso, pedimos o Teu cuidado, o Teu favor. Eu oro também, Deus, por irmãos, Pai, por irmãs, Deus, que estão buscando fazer sempre aquilo que Te agrada, Pai. Só que o que agrada ao Senhor muitas vezes não agrada ao mundo, muitas vezes não agrada, Senhor Jesus Cristo, às pessoas, porque ofende, Deus. O santo sempre vai ofender, Pai Santo, o profano e o que não é sagrado, Deus. A busca pela santidade vai ofender aquele que busca a carnalidade, Pai. A busca pela aproximação com o Senhor vai ofender aquele que não está buscando o Senhor, Deus. E eu sei que por conta disso algumas retaliações elas acontecem. Eu sei que por conta disso, Pai Santo, algumas perseguições acontecem, Pai. E nós não podemos orar pedindo o fim das perseguições. Oramos para que o Senhor nos dê alívio, Pai. Oramos para que o Senhor, Pai amado, nos dê força. Oramos para que o Senhor, Deus, nos ajude, Pai. Oramos para que o Senhor nos abençoe, Pai. Cada irmão, cada irmã que está enfrentando algum tipo de perseguição, algum tipo de tribulação promovida por pessoas, Pai. Às vezes por irmãos de fé, de onde nós não esperávamos tal situação, tal comportamento, mas ainda assim eles vêm a nós, Pai. Oramos para que o Senhor nos dê uma força extra, uma ajuda, Senhor, um socorro, um alívio na alma com relação a essas situações, Pai. Eu sei que se essas situações se agravam, Pai, o Senhor traz livramento. Nós confiamos em Ti, Deus. Nós confiamos no Deus da palavra. Nós confiamos no Deus que nós estamos defendendo. Nós confiamos, Pai amado, que não é Deus maior do que nós, não é maior do que o Espírito que está em nós, aquele que luta contra nós, Pai. Assim nós entregamos ao Senhor, Deus, a nossa vida e também entregamos ao Senhor essas vidas, Pai, que às vezes são instrumentos involuntários do inimigo, Deus, que talvez por ignorância estão pensando também que estão fazendo a coisa certa, Pai, tentando impedir, tentando barrar, tentando, Senhor, de algum jeito bloquear. Que o Senhor também abra os olhos dessas pessoas, Pai, que o Senhor possa as encontrar também, Deus, falar ao coração delas, Pai, e elas também deixarem esse caminho, porque se é um irmão de fé, Deus, se é um irmão, Pai Santo, de caminhada, se é um irmão, Pai Santo, que conhece, que professa a fé no Senhor, Deus, ajuda ele também, Pai. Com certeza ele deveria estar sendo um instrumento de Deus. Ele com certeza deveria estar sendo uma boca de Deus. Deveria estar sendo as mãos de Deus, mas infelizmente está sendo as mãos do Senhor e as mãos do inimigo, Pai. Eu oro para que o Senhor entre com proteção em situações que estão, Senhor, sendo já descabidas, Pai Santo. Eu oro para que o Senhor entre com livramento também, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Pai amado. Para que situações de pessoas que estão nos acompanhando agora, que não são conhecidas por mim, Deus, mas que são conhecidas pelo Senhor, Deus, também recebam provisão e cuidado do Senhor, Deus. Eu oro para que o Senhor entre com as Tuas boas mãos em situações. Eu oro para que a casa do Senhor, na figura do pastor Joel, na figura de outros irmãos que são importantes, Deus, e são instrumentos Seus aqui, Deus,
a casa seja cuidada, abençoada, fortalecida. Eu oro para que o Senhor, Deus, continue a abençoar, Deus, aquilo que a gente promove, que busca edificar irmãos. Eu oro para que o Senhor continue a cuidar, Deus, do reino do Senhor, Deus, neste lugar, Deus. Não podemos deixar de orar também pelo Rio Grande do Sul, Deus, por toda essa catástrofe que aconteceu ali. Que o Senhor a cada dia mais possa abençoar abençoadores, cuidar de gente que está cuidando, Deus. Abençoar promotores da bênção do Senhor, Deus. Abençoar esse programa que a gente tem, através do pastor Joel também cultivado, que é um programa de recomeço, de reconstrução, de famílias, de casas e de igrejas lá, Senhor. Que o Senhor nos capacite, nos dê provisão, levante pessoas sempre e nos ajude, Pai Santo, a sermos canais e instrumentos da bênção do Senhor, Deus. Que toda palavra de morte, de destruição venha cair por terra no poder do Senhor, Deus. E as palavras de vida, Deus, palavras construtoras venham prosperar nos nossos lábios, sobre nós e também através de nós, Pai, para a glória do Teu santo nome, Deus. Assim é que nós oramos, Deus. Nós oramos, Pai amado, debaixo do poder e debaixo da autoridade, Deus. No nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, Pai. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Muito obrigado, meu amado, pela tua companhia. O programa de hoje vai ficando por aqui. Que o Espírito Santo possa te fortalecer, que você possa cultivar, como a gente começou dizendo, a vida de oração, porque isso vai te fortalecer e te abençoar demais. E como é bom você poder passar um tempo com Deus, poder falar com o Senhor, isso é tremendo. Mandar um abraço para Milton Felipe, lá de Eldorado, BPC. Eldorado é São Paulo, Ângela? Eldorado de São Paulo, que Deus abençoe. E Raquel Nank, um abraço para você, querida, que Deus abençoe você. Vi você e o Francisco andando na Guacalho no domingo, que Deus abençoe vocês. A Chile Almeida também, um abraço para você. O Josafá, que Deus dê aí a bênção sobre a sua mãe e também a recuperação dessa situação de saúde dela, em nome de Jesus. Seu Vicente Antunes também, um abraço para ti. Ao amigo Marcelo Caminha, que a gente se encontrou lá no Congresso de Homens, que Deus te abençoe também, lá de Vila Albertina, um abraço para você e para toda a igreja aí também. A Heloísa Sanches, lá de Marília também, que Deus abençoe vocês, Heloísa. O Maurício Diniz, que Deus abençoe sua vida, Maurício. O Wesley e Zana, lá, é um casal, né? Wesley e Zana, lá de Santo Antônio do Piau, ou Campos do Jordão. É para lá que o Wander falou que a gente ia passar alguns dias lá, né? 3 meses. Opa, um abraço para vocês aí, que Deus abençoe, viu? A Djanir Leandra. Você já conhece Campos do Jordão, Angela? Não conhece? Conhece, Dani? Cara, é maravilhoso. Eu passei, na verdade, só um dia lá. Gostei muito, pretendo voltar. É um lugar bem legal para você passar um dia, de repente, finalzinho de semana também, ou alguns dias, né? Quem pode, é uma grande bênção. Djanir Leandra, lá de Boa Vista, no Rio Branco, lá em Roraima, que Deus abençoe você também. O Cristiano Cruz, que Deus abençoe sua vida, meu amigo. A Josi Modesto também, lá do Jardim Tereza, aqui em São Paulo. O Igor Vinícius, lá de Padre Nóbrega, lá em Marília, que Deus abençoe também. E a Yasmin Portela. Um abraço para todos vocês que estiveram conosco hoje, que Deus os fortaleça cada dia mais. Busque a Deus, busque ao Senhor. Você não vai se arrepender, vai ser maravilhoso para você e para quem estiver também ao seu redor. Um forte abraço para você, obrigado pela tua companhia, que Deus te abençoe. Amanhã, só lembrando, né, às 15 horas, nós temos Quarta de Milagres. Vem ouvir uma palavra de Deus, vem passar um tempo com o Senhor aqui, vai ser bênção para a sua vida. Avenida Ultramarino, 616, às 15 horas, Quarta de Milagres. Forte abraço para você e até mais. Paz do Senhor Jesus.